Queridos, desde que eu assumi o departamento do Ministério da Criança, no ano de 2008, eu vi algumas coisas acontecerem, algumas coisas se desenvolverem dentro do departamento, e algumas coisas ainda me preocupam. Quando eu entrei, uma das maiores tristezas das professoras do Ministério da Criança era com relação à lição da escola sabatina. Então, elas vinham e falavam assim: Samara, olha, os pais não compram a lição da escola sabatina, o que a gente pode fazer? Eu falei assim: olha, nós vamos ter que fazer uma campanha, vamos ter que falar mais sobre isso para os pais, alertá-los de que esse é o elemento espiritual que eles precisam ter. E, bom, passou-se o tempo, esse problema foi solucionado. Os pais que não compravam a lição da escola sabatina para os seus filhos, e eu ficava mais impressionada é que esses mesmos pais compravam lições para eles, mas para os filhos não. Não sei por quê. E o problema foi solucionado. Agora, os pais compram as lições da escola sabatina. Amém? Se existisse essa palavra, eu ia dizer assim, um desamém agora. Porque não adiantou nada os pais comprarem a lição da escola sabatina, mas não estudarem com seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu queria que fosse colocado, por favor, o PowerPoint aqui, o único que nós vamos ter nessa manhã, mas que eu quero que fique aqui. Vocês estão vendo aqui? Eu não consigo ver, mas eu tenho aqui um papelzinho aqui que me diz. Eu peguei isso daqui ontem à noite, do sistema de escola sabatina. Um número bem real. Dei uma olhadinha. Dá para enxergar? Não. Está pequenininho? Tá. Então, deixa eu falar aqui para vocês. Imaginei que fosse isso acontecer. No Ministério da Criança, ali, no hall Jardim Primário Juvenis, nós temos 105 crianças matriculadas. Nós temos uma igreja dentro da nossa igreja. Porque tem algumas igrejas que não têm essa quantidade de membros. 105 crianças matriculadas. Deixa eu falar para vocês. 48 crianças dessas 105, ou seja, 45% dessas crianças não estudam a lição da escola sabatina. Não me digam amém. Não estudam a lição da escola sabatina. Ou seja, desculpe, 48 estudam, 57 não estudam. Já imaginaram? Porque o problema agora não é ter lição, agora o problema é não estudar. É como se você, pai, fosse lá no supermercado, fizesse a compra do mês, com tudo que a criança tem direito, uma alimentação saudável, pegasse essa compra, chegasse na sua casa e falasse assim: filho, está aqui, se vira. A minha parte eu fiz. Comprei a comida, agora você que prepare essa comida. Comprar a lição agora não é mais problema. O problema agora é estudar a lição da escola sabatina. E a gente percebe isso nesses números. 57 crianças das 105 não estudam a lição da escola sabatina na nossa igreja. Os adolescentes já têm um número maior. Fico feliz, porque, afinal de contas, eles... Era para dar-se a entender que eles conseguem estudar a lição. Nós temos um número muito bonito e que dá, às vezes, nos dedos de alguns adultos. Nós temos 68% dos adolescentes estudando a lição. 31,25% ainda não estudam. Bom, eu quero que fique isso daqui durante o meu sermão, para a gente poder ter noção da responsabilidade e do perigo que nós, como igrejas, estamos correndo com relação aos nossos filhos, às nossas crianças da nossa igreja. Ensine o que devemos fazer ao menino que irá nascer. O povo de Israel estava vivendo um dos momentos mais terríveis da sua vida, de maior apostasia. Eles haviam se corrompido e levavam uma vida de acordo com os seus prazeres. Deixaram de adorar o Deus verdadeiro, deixaram de adorar o Deus que havia feito muitas coisas para ele, muitos milagres, e agora eles estavam vivendo uma vida
da forma que eles gostariam de viver. Deus, então, permitiu a esse povo que ele provasse da mais terrível prova, da mais terrível forma de se aprender uma lição. Já ouviram aquele jargão? Não aprende pelo amor, aprende pela dor. Tem algumas pessoas que não gostam disso, e eu tenho certeza que Deus também não gosta de ensinar a lição nesse estilo. A sua lição sempre é ensinada com amor. Mas, muitas vezes, Ele nos permite passar pela dor para que a gente possa aprender a lição, e eu vivi isso na minha vida com o meu pai. Meu pai foi um menino que foi educado num lar adventista, e, quando chegou na sua adolescência, seus pais morreram, ele saiu da igreja e começou a entrar num mundo meio complicado aí. Ele fumava, meu pai era um alcoólatra, e durante 50 anos de casado, a minha mãe orou pelo meu pai, para que meu pai voltasse às suas origens. Meu pai foi ensinado na Bíblia, meu pai aprendeu a ler na Bíblia. Meu pai sabia tudo, mas ele teve que passar por um momento difícil da vida dele para aprender uma lição muito importante. Meu pai precisou ter um câncer no pulmão devido, não porque Deus quis que isso acontecesse, mas ele fumou. Isso daí era mais ou menos o que poderia acontecer na vida dele. Meu pai, 3 anos antes de morrer, ele não sabia que ia morrer, claro, né? Mas ele decidiu voltar para os caminhos do Senhor, do caminho onde ele não devia ter saído. E agora, num belo dia, num belo sábado, estou eu sentada lá nos bancos da igreja do UNASP, vendo o meu pai sendo batizado, fruto de com certeza, a oração dos pais dele, quando eles eram vivos ainda, e, com certeza, fruto da oração da minha mãe, porque eu lembro da minha mãe todos os dias orando pelo meu pai. Meu pai teve que voltar para Deus, para os caminhos do Senhor, através de um câncer. Foi assim que ele voltou. Bom, mas agora, quando Moisés não existia mais para executar as suas funções legislativas e Josué para suas funções executivas, o povo agora precisava de alguém. O povo agora precisava de alguém que pudesse auxiliá-los. Foi daí que Deus, na sua infinita bondade, suscita alguns homens, juízes, que deveriam, pelo menos, voltar com que esse povo andasse nos caminhos do Deus verdadeiro. Chamamos esse período de juízes. O povo de Israel teve 12 juízes, foram Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibissã, Elon, Abdom e Sansão. Sansão julgou o povo de Israel por 20 anos. Mas não é sobre Sansão que eu quero falar essa manhã. Sansão, nós já sabemos a história, né? O forte, bonito, grandão, cabeludão. Não é sobre ele que nós queremos falar. Eu queria falar sobre os pais de Sansão. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Juízes. Juízes 13, capítulo 13. E a partir do versículo 1. Juízes 13, a partir do versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Não aprenderam pelo amor, tiveram que ir pela dor, né? Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus,
desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, e eu gostaria de ficar aqui nesse versículo, no versículo 8. Então, Manoá fez o quê? Orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Que oração! Que oração! Zorá era uma das cidades dali do povo de Israel. E agora, Deus olha para aquele povo e diz assim: olha, eu não sei o que fazer com esse povo, está demais, está terrível. Mas ele consegue olhar ali na cidade de Zorá uma família, que era constituída apenas por um homem e uma mulher, e essa mulher era uma mulher estéril. Eu acho interessante como Deus usa algumas histórias, né? Mulheres estéreis. Como que essa mulher poderia ter um filho diante daquilo que o anjo lhe falou, se ela era estéril? Mas a gente consegue ver, né, nessa história, né, como Deus usa Sara, Rebeca, mulheres que não podiam ter filhos, e que dali saíram homens importantes para a história da nossa igreja. Bom, a esposa de Manoá, que não é citado, a mãe de Sansão, não é citado o nome dela, ela agora recebe a presença daquele anjo que depois, nós estudando, nós vamos ver que é o próprio Jesus. E esse Jesus chega para ela e fala assim: olha, você vai conceber, você vai dar à luz a um filho. Quando eu li essa história, leio essa história, eu fico pensando, já pensou que privilégio recebemos a presença de Jesus na nossa casa para dizer que um filho nosso foi escolhido para livrar o povo de Porto Alegre? Quem aqui gostaria de receber a presença de Jesus, o próprio Jesus? Quem gostaria de receber? Eu gostaria de receber. Já pensou chegar aí na minha casa e o anjo falar assim: olha, Samara, o André, o Thales, ou a Camila, eles foram escolhidos. Você agora precisa educar essas crianças no caminho que eu vou lhe indicar como devo fazer. E Jesus falou para ela tudo o que deveria ser feito. Eu achei muito lindo isso. Mas agora a minha pergunta é um pouco diferente, porque essa pergunta é super fácil da gente responder. Todos aqui gostariam de receber. A minha pergunta é: o que nós estamos fazendo como família? Um lar cristão que nós dizemos ter. O que nós estamos fazendo para que isso possa acontecer nos nossos dias? Como será que Manoá e sua esposa se comportavam para que Deus pudesse ver lá naquele lar uma possibilidade dali sair o salvamento do povo de Israel? Quais os valores, os princípios que norteiam o lar adventista? Quais os valores, irmãos? São baseados na tradição humana e nos princípios básicos deste mundo, ou em Cristo? Como será que os nossos lares estão sendo norteados? Eu recebi uma pesquisa feita pela Associação Geral nas divisões. A nossa foi também feita essa pesquisa na divisão sul-americana. E olha o que se constatou. Quando eu estava fazendo esse sermão, eu fiquei pensando assim: puxa vida, olha o retrato das famílias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi perguntado com que frequência era feito o culto familiar. Cerca de uma vez por semana, 14%. 14%. Menos de uma vez por semana, 12%. Ou seja, nada, né? Aliás, desculpa, uma vez por mês, menos de uma vez por mês, 12%. Nunca nós não fazemos o culto em casa, 17%. E mais de uma vez por semana, uma ou duas, até 3, 21%. Apenas diariamente, 36%. Ou seja, 64% dos lares adventistas não fazem culto regular. Não fazem culto regular.
Durante esse tempo que nós estamos no departamento, eu sempre gosto de ir nas igrejas, conversar com os líderes, com as professoras. E se tem alguém que sabe bem o que acontece lá na sua casa, são as professoras do Ministério da Criança. Não porque elas saem perguntando sobre a sua vida. É porque elas sabem, porque as crianças chegam lá na escola sabatina e as crianças falam se ela estudou ou não estudou a lição da escola sabatina. E tem alguns que dizem assim, o meu pai, a minha mãe não teve tempo de estudar a lição. Eu não sei, prof. E a criança não sabe. E sabe o que mais me dói, irmãos? Das 168 horas que Deus nos dá semanalmente, 1h20, mais ou menos, 1h20, não é o suficiente, queridos, para inculcar na cabeça dos seus filhos aqueles valores que ficarão eternamente. Das 168 horas, 1h20 não é. Porque eu sou do tempo ainda, eu não sei quantos aqui nasceram em lar adventista, mas eu sou do tempo que a igreja era um complemento do lar. A igreja recapitulava a lição daquilo que eu já tinha aprendido na minha casa. Hoje, as crianças aprendem na igreja aquilo que elas deveriam ter aprendido em casa, e o lar se torna um complemento. Quando se torna. Quando ela só não ouve aqui na escola sabatina aquilo que ela deveria ouvir durante a semana toda. E conversando com alguns adolescentes, eu percebi e recolhi alguns dados de algumas coisas que eles me falaram. Sabe, irmãos, é complicado, mas o que eu vou falar você vai precisar ouvir, e eu oro a Deus que o Espírito Santo toque no seu coração se isso está acontecendo. Mas olha só, uma das primeiras coisas que eles me falaram, aqui não está em grau de importância, porque a última coisa que eu achei mais importante, que me mexeu mais comigo, é o que nós vamos falar depois. Primeiro, falta de comunicação e falta de tempo. Alguns adolescentes, algumas crianças falam assim, olha, o pai não conversa, e o pai não tem tempo para mim. Não há mais comunicação entre pai e filho. A comunicação que há está aqui, ó. O filho chega em casa, e às vezes o filho está lá no quarto, o pai está lá, ou a mãe está lá na sala, e eles estão se conversando via WhatsApp. Essa é a comunicação que está tendo dentro dos nossos lares. Para aqueles pais que têm filhos pequenos, eu tive 3 filhos, e o meu menor está com 24 anos. E por falar nisso, eu quero dar as boas-vindas, eu esqueci de fazer isso no começo, né, porque tem algumas pessoas nos assistindo via internet. Quero dizer para o meu filho, para a minha nora e para o meu netinho, que eles ouçam bem o que a vovó vai falar. Estão bem longe, o Thales e a Bruna também estão ouvindo, um beijo para eles, desculpa aí, mas é momento família. Mas assim, ó, pais que têm filhos pequenos, quando chega na adolescência, o adolescente quase não fala. É muito difícil um adolescente ficar de papo com a mãe. Não estou dizendo que isso não acontece, mas é raro. Se o pai conseguiu travar uma amizade, uma comunicação entre eles desde pequenininho, pode ter certeza que essa comunicação não é muito certo ainda, mas vai continuar na adolescência. Mas se o pai não teve essa comunicação, o pai e a mãe, quando eu falo pai aqui, os pais, né, não tiveram essa comunicação quando pequenininho, provavelmente, na adolescência, isso não vai acontecer, porque adolescente não gosta de falar. Se eu perguntar para algum adolescente aqui, ele vai dizer isso daí. Ele não fala. Sabe com quem ele vai falar? Com os amigos dele. Tempos. Pais ausentes. Eu li a seguinte frase de um menino. Quando meu pai vem somente para castigar-me. Se meu pai colocasse a família em igualdade com a igreja, que triste, eu estaria dentro da igreja e muito feliz. O muito bem, pai e mãe, que você tenha feito aos outros, não pode compensar a dívida que você tem com Deus, quanto ao cuidado dos seus próprios filhos. Alguns dizem assim que nós devemos ensinar o caminho. Não. Nós devemos ensinar no caminho, dia e noite,
todos os dias da semana. Alguns me falaram sobre autoritarismo. Sabe autoritarismo? Aquele pai autoritário? Uma jovem procurou o pastor de sua igreja e disse: eu tenho um pai ditatorial e duro. Tudo que é reto, vejam, tudo que é reto. O pai não estava falando nada de errado para a filha. Tudo que é reto, ele me impõe. E todo erro que cometo, ele me castiga. Quando vejo meu pai tão duro assim e exigente, creio que Deus não pode aceitar-me. Creio que Deus não pode amar-me. Creio que Deus não pode perdoar-me. Por isso estou saindo da igreja. Eu não estou querendo dizer aqui que você deve ser como Eli foi com seus filhos. Um pai permissivo, que deixava os seus filhos fazerem o que eles queriam. Talvez ele achava que essa era a forma certa de demonstrar amor. Não, não é isso. Mas, por favor, trate seu filho como Deus o trata. Com amor, paciência. Outra coisa que eu ouvi de alguns adolescentes foi a crítica. Esses dias começo do ano, nós estávamos no concílio de família lá de pastores, e o pastor Alassi, da divisão sul-americana, ele contou a experiência de um filho de um ancião, que chegou e falou assim: pastor, estou saindo da igreja porque eu odeio essa igreja. O pastor levou um susto e falou assim: mas por quê? Pastor, meu pai me ensinou a odiar essa igreja. Sabe por quê? Porque todo sábado, na hora do almoço, meu pai falava mal do pastor. Falava mal dos líderes da igreja. Para que eu vou seguir uma igreja dessa? Se eu só ouço falar mal dessa igreja. Se eu só ouço críticas. Não tem por que eu gostar dessa igreja, pastor. Essa igreja é errada. Essa igreja não é a certa. Por isso estou saindo dela. Cuidado com as críticas, irmãos. Cuidado com as críticas. Nossas crianças ouvem tudo. Se ilude aquele que acha que falar baixinho ou falar distante das crianças, elas não vão ouvir. Ouvem sim. E sabem tudo. E fica guardadinho na cabeça delas. Outra coisa que me deixou muito preocupada, e que essa que eu acho mais importante e a mais triste, e que nós já falamos aqui, falta do culto familiar. Você vai dizer assim: Samara, isso já ouvi. Pois é. Se nós ouvíssemos mais e praticássemos mais, os índices seriam bem menores do que estão aqui. 79% dos nossos membros, conforme essa pesquisa que foi feita, não fazem culto familiar. E se fazem, não fazem diariamente. Queridos, nossos adolescentes, nossas crianças precisam de pais que não permitam que brechas sejam abertas nos lares. Porque eu vou dizer para vocês, é nessas brechas, é por essas brechas que Satanás entra. E quando ele entra, ele faz um estrago terrível. A falta de culto familiar. Na sua infinita sabedoria, Deus instituiu a família como sendo o maior fator educativo. E hoje, infelizmente, nós vemos que os pais cristãos, colocam na escola adventista, eu sou professora da escola adventista também, colocam as crianças na escola adventista para que ali seja ensinado a educação. Então, ele fica isento disso. Aí chega no sábado, ele pega os seus filhos, trazem aqui na escola sabatina das crianças, porque às vezes alguns acham que ali é uma creche, e ali não é uma creche. Ali é um lugar onde as professoras vão ensinar aquilo que você ensinou durante a semana. E deixam lá as crianças na creche, né? E ali que se ensine sobre Deus. Não é isso. Não é isso, irmãos. Nós, como pais, não devemos esquecer da autoridade dada por Deus para que nós a exerçamos. Nós temos essa autoridade que Deus nos deu, para que a gente possa exercer. E que privilégio! É na família que a criança juvenil, adolescente, conhece a pessoa de Jesus
Ou pelo menos deveria. Pensando assim, deveríamos seguir rigorosamente o que a Bíblia diz, e que ela nos diz lá em Deuteronômio. Por favor, abra lá, em Deuteronômio. No capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. No versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, os estatutos que ele tinha dado, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, versículo 4, o Senhor nosso Deus, veja que Deus insiste, ouve, porque o povo parece que fecha os ouvidos e não quer ouvir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. E no versículo 5, eu acho uma das passagens mais lindas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ele continua, no versículo 6, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão aonde? Aonde? No coração de quem? De quem? Dos pais. Dos pais, ele fala, antes de qualquer coisa, ele fala assim, olha, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Por quê? Porque depois que Deus se apossasse do coração deste pai, ele sim agora teria que fazer aquilo que ele deveria fazer como pai. E daí o que ele fala ali no versículo 6, no versículo 7? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, quando o judeu fazia isso, o povo de Israel fazia isso, todos sabiam que aquele era o lugar onde Deus estava. E eu acho interessante que alguns falam que o culto familiar foi inventado pela igreja adventista. Não, não foi. O culto familiar já tinham lá desde o Éden. Mas daí o povo se rebelou, ficou contra Deus e seguiu seus próprios rumos. E agora Deus traz ele lá do Egito e fala assim, Moisés, ensina esse povo, por favor. Porque esse povo, é complicado ensinar, esse povo é muito ignorante. Então ensina para eles, assim, ó Moisés, que eles devem fazer o que com os seus filhos? Levantá-los, quando eles estiverem deitados, falar de mim para eles, levantá-los andando com ele. Quando eles sentarem, quando eles deitarem de novo, quando eles se levantarem, ou seja, falar de Deus o quê? O dia inteiro. Era isso o ensinamento que Deus deu para os pais no povo de Israel ali. Mas daí veio a modernidade, né? Hoje todo mundo trabalha, eu também trabalho, minha vida é corrida. Agora o pai não tem mais tempo de sentar com seu filho e fazer o culto familiar. Não tem. Tenho tanta coisa, Samara, você fala isso porque é fácil para você, mas para mim é difícil, eu trabalho o dia inteiro, chego cansado, esgotado em casa. Pois é, queridos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem tempo para o seu filho, Satanás tem todo o tempo possível. E ele só está esperando esse momento que você fala assim, olha, não tenho tempo. Para ele entrar pela essa brecha e fazer o estrago que ele precisa fazer com o meu filho e com o teu filho. É isso que ele quer, destruir a minha família e a tua também. Ele está pronto para isso. Aliás, ele tem todos os materiais possíveis para que isso aconteça. E quando nós não temos tempo para o culto familiar, é isso que vai acontecer. Ellen White diz, no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 137, o seguinte: pais, separai um período de tempo cada dia para o estudo da lição da escola sabatina. Será que já acontecia isso naquela época, Rosinha? Os pais não estudavam a lição da escola sabatina? Eu acho que sim, porque se ela escreveu, né? Pais, separai um período de tempo, cada dia, para o estudo da lição da escola sabatina com os vossos filhos. E olha o que eu ressaltei aqui. Deixai a visita de sociabilidade, se necessário for, de preferência a sacrificar a hora dedicada às lições da história sagrada. Queridos, se ela vivesse hoje, ela ia dizer assim, pais,
deixais de assistir televisão. Um pouco, pelo menos. Pais, deixai de acessar a internet, ficar lá bom tempo. Pais, deixai de jogar futebol, se necessário for. Eu não estou em nada contra jogar futebol, mas alguns vão para o futebol e deixam. Mas ela fala assim, olha, se for preciso para você não sacrificar a hora dedicada ao estudo da lição da escola sabatina. E ainda nesse livro ela diz assim, ó, por qualquer razão, que nem ela, como uma mulher que, né, tinha todas as visões, e, enfim, uma mulher de Deus, uma profetisa, ela diz assim, nem ela sabia. Por qualquer razão, muitos pais não gostam de dar ao filho instrução religiosa e deixam que eles aprendam na escola sabatina o conhecimento que é seu privilégio e dever comunicar. Eu vou repetir, porque talvez vocês não entenderam. Olha só. Por qualquer razão, muitos pais não gostam de dar aos filhos a instrução religiosa que deixam que eles aprendam na escola sabatina. Ela falou assim, então, os pais não fazem o culto familiar, não estudam a lição da escola sabatina e deixam isso para os professores, que é um prazer, um privilégio para nós fazermos isso. Nós gostamos, nós amamos. Pergunta para os professores da escola sabatina. Só que esse privilégio, a educação espiritual dos nossos filhos, é privilégio dos pais. Queridos, quantas coisas nós ensinamos para os nossos filhos? Uma das coisas que eu vejo e vocês vão me desculpar, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser falada. Pontualidade e reverência na casa de Deus. Eu fico triste quando a gente sai, termina o culto da igreja, todos saem, e alguns diáconos vêm fazer a limpa na igreja, e ali eles encontram de tudo. Ali eles encontram pacote de bolacha, suco de caixinha. Se nós não ensinamos isso dentro de casa, no culto familiar, não queira receber a resposta do seu filho positiva aqui dentro da igreja, porque não é. Eu não sei, eu tenho 51 anos, não sou tão velha assim, né? Mas eu me lembro quando a mãe fazia o culto lá em casa. E quando a mãe fazia o culto, a minha mãe, ela falava assim, olha, agora este é o momento em que Deus se faz presente aqui. Então, nós temos que ter reverência, porque Deus se faz presente. Queridos, isso é ensinado lá no nosso lar, não é aqui na igreja. Aqui na igreja é consequência daquilo que você ensinou lá na tua casa. Por isso a importância do lar, do culto familiar, porque é no culto familiar que você vai ensinar coisas básicas para que não aconteça aqui na igreja. E quanto entra e sai, vai e vem, nós vemos. Eu sou do tempo ainda que a minha mãe falava assim, quando você entrar na igreja, entra bem devagar, porque Deus está presente. E hoje a gente entra e sai numa facilidade, conversando, comendo, rindo. Eu não sei se a gente já perdeu aquele senso de reverência, mas acho que sim. Porque a gente passa por igrejas, esses dias eu fui pregar numa igreja, um menininho com um avião branco, enorme, desse tamanho, fazendo todo o trajeto do avião para lá e para cá. E a mãe sentada prestando atenção, e a criança fazendo isso. Ai, mas é difícil, porque ele não para quieto. Claro, tem um momento da vida da criança que ele não vai parar mesmo, então a mamãe geralmente fica com ele lá atrás, né? Acalma. Mas se nós não ensinarmos, não tem, e isso só é ensinado no culto familiar. Pontualidade também, viu, irmãos? Pontualidade também. Eu sinto tanto, porque muitas vezes a chamada, como eu mostrei aqui, como está aqui, ela não revela aquilo. Sabe por quê? O que deveria revelar. Porque os pais não têm compromisso de chegar às 9 horas na escola sabatina. Os pais chegam 9h15, 9h30, 9h20, 10 horas, e às vezes chegam só na hora do culto.
O que nós estamos ensinando isso? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Que o nosso trabalho tem mais importância do que o nosso compromisso na igreja. Porque no nosso trabalho a gente chega no horário certo. Eu tenho que chegar às 7h30 na associação. Se eu não chegar no final do ano, né? Está tudo anotadinho ali, eu levo um puxãozinho de orelha do nosso presidente, com razão. Mas eu tenho compromisso meu. Agora, qual o compromisso que eu dou para os meus filhos? Qual o compromisso com Deus que eu demonstro para eles quando eu chego tarde na escola sabatina? Quando eu não digo para eles, filhinho, nós vamos acordar cedo no sábado, vamos nos arrumar para nós estarmos em pontualmente às 9h. Isso nós ensinamos no lar. E eu fico triste com isso, irmãos. Porque se tem uma coisa que os nossos filhos prestam atenção é no nosso exemplo. Mais do que nós falamos. Bem mais. Eles não ouvem o que a gente fala. Eles aprendem pelo exemplo que nós damos. Você pode estar se perguntando, né? Ela só mostrou os problemas. E qual a solução? Não adianta a gente saber da doença se nós não temos o remédio. Se nós não apresentarmos o remédio. Para mim, a solução é bem clara. É bem simples. É a que Deus deu ao povo da antiguidade. Acho que a receita que Ele deu lá tem o mesmo valor para nós hoje, como pais. Abra sua Bíblia em Malaquias 4, versículo 6. Malaquias 4, versículo 6. Último livro do Velho Testamento. Na minha Bíblia diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com o quê? Com maldição. Antes de falar, queridos, antes de falar de Deus aos nossos filhos, precisamos falar de nossos filhos a Deus. Vou repetir. Antes de falar de Deus aos nossos filhos, precisamos falar de nossos filhos a Deus. Eu termino a minha fala nesta manhã com uma triste, mas real e significativa mensagem de Ellen White, escrita no livro Lar Adventista, no capítulo 29, na página 187. Eu não sei qual é a realidade do teu lar. Não sei se Deus fez algo mais bonito e mais importante do que a nossa família. Para mim, a coisa mais importante neste mundo é a minha família. Não abro mão dela. A minha filha, meu futuro genro, as minhas netas. O André, a Meire, o Ben, que tem um mesinho de vida, o Thales e a Bruna. Não, e o Gerson também. Ai, desculpa, Gerson. Ele é o primeiro, depois dos filhos. Não há nada mais importante para mim. Eu não sei se no céu nós vamos ter família, mas também não estou interessada em saber disso, porque o que eu quero é ir para o céu. Mas eu quero ir para o céu com os meus filhos, com a minha família. Eu quero esperar lá na porta os meus 3 filhos. Porque eu quero ter o privilégio e o prazer de apresentá-los a Deus. Porque, irmãos, os meus filhos não são meus filhos. Os meus filhos são presentes que Deus me deu para que eu pudesse entregá-los para eles, lá naquele grande e maravilhoso dia. E é isso que eu quero, e é isso que eu sonho, e é por isso que eu trabalho. Mas eu quero citar este último verso aqui, de Ellen White, em que ela diz: muitos que estão agora lamentando o desvio dos filhos são os únicos culpados. Muitos dos que agora estão lamentando o desvio dos filhos. Na quarta-feira nós vemos muito isso. Pais aqui pedindo pelos seus filhos. Ela diz assim, ó, são os únicos culpados. Que triste
Que triste, irmãos. E ela continua dizendo: examinem suas Bíblias. Como assim? Um pai não examinar as suas Bíblias? E ela continua: e vejam o que Deus dele exige como pais e guardiões. Irmãos, pais, mães, nós somos guardiões dos nossos filhos. Se nós não guardarmos, não protegermos, se nós não intercedermos por eles, Satanás está ali fora. Porque se nós pudéssemos ver o grande conflito em que há entre Deus e Satanás, para tirar os nossos filhos de Deus, a gente não conseguiria resistir. Ele está fazendo de tudo para tirar o meu filho, os meus 3 filhos, do caminho do Senhor. E Ele vai continuar fazendo, porque Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que essa batalha já foi vencida. Amém? Mas Ele sabe que Ele pode fazer muito ainda, e que Ele pode levar muitos a se perderem. E ela diz assim, assumam eles, os pais, seus deveres negligenciados por muito tempo. Assumam, pais, os seus deveres, que foram negligenciados por muito tempo. Necessitam humilhar-se e arrepender-se diante de Deus por sua negligência em seguir sua direção na educação dos seus filhos. E ela termina dizendo: necessitam mudar o seu curso de ação e seguir estrita e cuidadosamente a Bíblia como seu guia e conselheiro. A Bíblia. E quantas vezes este livro aqui não é aberto nos lares por longos dias, e os nossos filhos perecem, morrem de inanição espiritual, porque os pais negligenciaram aquilo que é um privilégio que eles deveriam ter, de transmitir a seus filhos diariamente o que Ele deixou para que fosse transmitido. Esse é um momento muito especial para mim. Eu estava até com medo aqui de chorar. Porque durante 10 anos, eu tive o privilégio de poder ajudar na educação de 2 meninas. Quem sabe a história, quem conhece a minha vida, sabe o que nós passamos. E hoje, essas 2 menininhas já estão aí. O que eu mais fico feliz é porque hoje elas vão ganhar daqui uns dias alguém, né, Márcio, que vai ajudá-la a seguir esse caminho que elas estão agora ali. Eu agradeço a Deus pela Ana Laura e pela Ana Laura. Eu vou chorar. Porque eu estou falando 10 anos, porque logo elas não vão morar mais comigo. E eu aprendi a amar, elas são minhas netas, né? Eu aprendi a amá-las tanto, e eu estou sentindo tanto, eu não estou conseguindo. Eu fui forte para tantas coisas, mas eu não estou conseguindo administrar isso muito na minha vida, saber que essas 2 vão sair. Elas vão sair por enquanto, né, Márcio, você vai deixá-las na minha casa, né? Não é que não deixe, para ver só. Mas hoje elas tomaram a decisão mais importante da vida delas. Depois dessa decisão, a decisão mais importante, depois dessa daqui, é o casamento, elas escolherem alguém que elas vão casar. E eu agradeço e louvo a Deus. Obrigada, pastor, por essa oportunidade. Obrigada, Ana Laura e Ana Lara. Que Deus possa conduzir vocês, Camila e Márcio. A responsabilidade é muito grande de levá-las e permanecê-las no caminho do Senhor. Temos o som? Temos o som. Temos o privilégio de ter essas 2 moças aqui. Você não está vendo, está tendo uma visão dupla, são 2 mesmo. Até hoje eu só sei quem é Ana Laura e Ana Lara, porque eu estou vendo o nome delas aqui no uniforme. Ainda não consigo distinguir uma das outras. Aqui está a Camila, que é a mãe. O Márcio, que vai casar com a Camila muito em breve, né? E fará também aí o papel de pai dessas 2 moças. E ali está o clube que está envolvido na missão de salvar também as nossas crianças. Está aqui a irmã Samara, que é a vovó, e ali está chegando o vovô, irmão Gerson.
Dizem que uma vez um pregador, ele foi à noite em uma igreja fazer um batismo. E quando ele voltou, a esposa perguntou: querido, quantas pessoas você batizou hoje? E ele disse: 1,5. E a mulher achou aquilo estranho: como é que pode batizar meia pessoa? Mas quem você batizou mesmo? Ele disse: olha, batizei um homem de mais ou menos 40 anos e batizei uma garotinha de 10 anos. Ela disse: ah, entendi. Então, o é o homem, que é o adulto, e a meia é a criancinha, a menina de 10 anos. Ele disse: não, você entendeu errado. O homem de 40 anos, ele só tem a metade da vida dele para dar para Jesus. Então, ele que é a meia. Enquanto que a menina de 10 anos tem a vida inteira para dar para Jesus. Então, batizei uma pessoa e meia. E hoje eu tenho o privilégio de batizar 2 pessoas. Nós estamos no nosso batismo da primavera, que já começou sábado passado, com o Thales e a Morgana, que ali estão. Hoje nós teremos a Ana Lara e a Ana Laura, teremos daqui a pouco também a Márcia e o André. E temos mais um casal aqui da igreja que está sendo batizado hoje na Igreja Central de Pelotas. Eles queriam ser batizados lá porque os parentes moram todos em Pelotas, e eu combinei com o pastor e ele bondosamente aceitou fazer o batismo deles lá hoje também. Então hoje temos 6 pessoas da igreja sendo batizadas. E eu vou começar com a Ana Lara. Com a Ana Laura, né? Perdão. Querida Ana Laura, de acordo com sua decisão de entregar a sua vida inteira para Jesus, para que você comece uma nova vida, para que seu nome seja escrito no livro da vida por Jesus agora, nesta manhã, logo depois do batismo, e pedindo que Ele lhe conceda dons e talentos que lhe ajudará também no trabalho de edificar a igreja dele aqui na terra. Assim, eu, como ministro do Evangelho, atendendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ana Lara, você e Ana Laura teriam que ser batizadas no mesmo dia, já que vocês nasceram no mesmo dia, né? Dia 8 de fevereiro de 2007, 10 anos, como sua avó mencionou ali. Por isso, querida Ana Lara, atendendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, para que você seja batizada, para que Ele escreva também agora, nesse momento, juntamente com o nome de sua irmãzinha, também o seu nome no livro da vida, para que Ele lhe conceda dons e talentos, para que você seja um baluarte na obra do Senhor aqui na terra, com muita alegria, como ministro do Evangelho, atendendo a ordem do Senhor Jesus Cristo. Eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Quem batiza em setembro ganha uma medalha. Aê. Camila, parabéns. Você, sua família, Márcio. Vamos tirar uma foto juntos? Lá o vovô vai tirar uma foto ali. Já tirou? Vamos aqui. Olha lá. Ali, primeiro para o Ronei, depois para o vovô. Olha lá. 1, 2, 3. Deus abençoe vocês. Vamos ter mais um casal, esperar que eles subam, para que o casal possa vir aqui para o tanque. Aqui está a Márcia, este é o André.
Eu sei que alguns estão rindo aí pensando que eu não vou dar conta, André, mas eles não sabem que nós já treinamos. E aqui está o Arthur e a Clarice, eles estão aqui no tanque, porque foi o Arthur e a Clarice que estão trazendo, o Arthur e a Clarice que estão trazendo o André e a Márcia para Jesus. E eles não poderiam estar aqui ao lado deles neste momento especial. Clarice, você se importaria em ficar desse lado aqui, ao lado da Márcia, enquanto o Arthur fica aqui ao lado do André? Muito bem. Vamos tirar uma foto ali. Ok. Querida Márcia, que decisão importante. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você aceita Jesus como seu Salvador? Aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Amém. Querida Márcia, que dia especial para Jesus. Ele vai hoje escrever o seu nome no livro da vida. Assim que você for batizado, ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Que nada neste mundo retire o seu nome do livro de Jesus, até que ele venha e te dê a coroa que representa a sua vitória, e que você possa tomar parte da eternidade que desde agora ele está preparando para você. Clarice, é uma alegria muito grande, não é? Ver a pessoa que você amou, cuidou, entregando a vida a Jesus. Querida Márcia, como ministro do Evangelho, atendendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo neste momento para a remissão dos seus pecados e para começo de uma nova vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos ver se o nosso ensaio vai ser eficiente, né, André? É isso aí. Querido André, Jesus estava com muito anseio de escrever o seu nome no livro da vida. Por isso eu tenho a alegria de estar aqui com você hoje no tanque, juntamente com sua esposa, com estes amigos queridos, o Arthur e a Clarice, para, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, para remissão de seus pecados, para começo de uma nova vida, poder batizá-lo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço aí no... Não sai agora, não, fica aqui só mais um pouquinho. Olha, vou te dar a chance de colocar ali, a oportunidade de colocar na Márcia a medalha e o Arthur colocar no André. Vamos tirar uma foto juntos, só que eu vou ficar do lado da Márcia. Se eu ficar do seu lado, eu saio muito pequeno na foto. Aqui, aí. Obrigado. Vou pedir o Arthur e a Clarice para ficar só mais um pouquinho aqui, vamos deixá-lo subir. Irmãos, aqui está este casal, como também esteve a família da Ana Lara e da Ana Laura. Nós vimos dois tipos de pregação do Evangelho nesta manhã. Vimos aqueles que pregaram para os que estão dentro de casa, estamos vendo os que pregaram para os amigos que estão fora de casa. Assim como a irmã Samara, a Camila, o irmão Gerson, o Márcio, influenciaram no batismo das duas meninas, vocês dois foram decisivos para o batismo da Márcia e do André. Deus seja louvado por isso. De acordo com o que nós entendemos, todos nós vamos receber uma coroa quando chegarmos no céu. E na coroa de cada um haverá pequenas estrelas ali encravadas, quem sabe com uma pedra preciosa. E de acordo com a revelação que nós temos, cada estrelinha daquela representa uma pessoa que você levou para Cristo. Não sei quantas pessoas vocês já levaram para Cristo, mas hoje sim, mais duas pequenas estrelas foram gravadas na coroa de vocês dois, representando a Márcia e o André. Eu gostaria de perguntar a vocês, irmãos queridos,
Jesus nos deu a missão de ir pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, para a salvação das pessoas. É tão bonito quando um amigo que ama outro amigo se empenha para que aquela pessoa também tenha uma experiência com Jesus. Foi porque amigos nos amaram e fizeram por nós o que o Arthur e a Clarice fizeram pela Márcia e pelo André, é que nós estamos aqui hoje. Eu gostaria de perguntar a você, que é membro desta igreja, que está aqui dentro hoje, você também que é um amigo que está nos visitando, você gostaria também de pedir forças a Deus para pregar o Evangelho a alguém e levar uma pessoa para Cristo? Gostaria você de fazer isso? Se esse é o seu desejo, eu gostaria de lhe pedir para ficar em pé. Aquele que tem esse desejo de ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar uma pessoa para Cristo. Quem sabe um familiar, um amigo. Deus seja louvado. Que lindo ver vocês todos em pé assim dessa forma. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, muito obrigado pelos 6 irmãos que neste dia entregaram a vida ao Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que empenharam, que estiveram ao lado, auxiliando, abrindo a Bíblia para eles, ensinando também com estilo de vida, com um sorriso, com um amor, com um abraço forte, para que hoje estas 6 novas pessoas, como criancinhas, nascessem no teu reino. Hoje, nesse momento, o Senhor escreveu o nome delas no teu livro. Por favor, querido Deus, agora nós pedimos por todos nós que estamos em pé aqui, nós nos levantamos dizendo que nós também queremos ser um instrumento em tuas mãos para a salvação de outras pessoas. Que o Senhor possa nos usar, assim como o Senhor colocou a Márcia e o André na vida da Clarice e do Arthur, que o Senhor possa colocar também na nossa vida pessoas sinceras, pessoas que estão buscando a Jesus, para que nós tenhamos a alegria de partilhar com elas a Tua palavra, o Evangelho eterno. Nos abençoe nesse sentido, para que quando chegarmos ao céu, tenhamos a alegria de receber de Tuas mãos a coroa da vitória, e que ela esteja cravada com muitas estrelinhas, representando as pessoas que levamos para Jesus. É o que pedimos ao Senhor, Pai querido, com muita gratidão, no nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir ao irmão Edson, o senhor poderia na porta ali despedir das pessoas, por favor? Muito obrigado a todos, feliz sábado, que Deus os abençoe. O irmão Edson estará ali à porta para poder despedir de vocês. Muito obrigado a todos. Mano, só pode pegar só o sapato. Ah, tá lá. Então eu espero. Tá? Pede só lanche para